Uma das coisas que você mais faz na faculdade é escrever parágrafos. Então deixa eu te dar uma dica de como escrever um bom parágrafo com uma técnica que eu inventei que eu chamo de hambúrguer de formigas. Tá curiosa, né? Deixa eu te ajudar a escrever um parágrafo com formiga e com hambúrguer. Quando você faz um texto, você escreve frases, você organiza essas frases dentro de um parágrafo e vários parágrafos formam o teu texto. Quando você escreve um parágrafo com uma única frase, você está fazendo um puff. Não faça puff nos seus textos. Cada parágrafo tem pelo menos 3 frases. Lembre-se das partes de um hambúrguer. Você tem o pão de cima, recheio e pão de baixo. Num parágrafo é a mesma coisa. Você tem frase de cima, frase de recheio e frase de baixo. A frase de cima é para anunciar a ideia do parágrafo e de forma bem resumida. É a primeira dentada no hambúrguer. Sabe quando você dá aquela dentada só no pão de cima do hambúrguer? Quando um hambúrguer é bom, só uma leve dentada no pão de cima já mostra que o hambúrguer é bom. As frases de recheio do teu parágrafo são um desenvolvimento da frase de cima. Quanto menos recheio, menos graça nesse parágrafo. Aqui no recheio você pode ter uma explicação, você pode ter exemplos, metáforas, semelhanças e diferenças, vantagens e desvantagens, argumentos prós e argumentos contra. E assim como o pão de baixo do hambúrguer, a frase de baixo que termina o teu parágrafo é sempre mais amassada, mais densa. Isso é porque essa frase ela conclui a ideia do recheio e muitas vezes ela já anuncia a ideia que vem no próximo parágrafo. Suponha então que você está escrevendo um trabalho, você está pesquisando sobre formigas. Então vamos escrever sobre formigas? Não, né? Não! Primeiro, você lembra o que você precisa fazer? Assista a série completa. Se você ainda não pegou essas dicas de antes de começar a escrever. A gente geralmente bloqueia quando começa a escrever com o Word aberto e o cursor piscando na nossa frente. Primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a escrever é ler. Para isso você precisa pesquisar em lugares confiáveis, encontrar material confiável, organizar esse material para ser lido e começar a montar um esqueleto no teu texto. Primeiro eu fui para bases de dados e comecei a buscar artigos científicos sobre formigas. Meio sem saber o que eu queria pesquisar, fui dando uma lida nos resumos, nos títulos dos artigos e aí veio a ideia. Eu quero estudar cores de formigas. Fucei mais um pouco nas bases de dados, no portal da CAPES, na BVS, e aí eu selecionei alguns artigos. Eu sou esperta, eu dei uma olhada na lista de referência dos artigos que eu peguei e comecei a ver quem é que se repetia nessas listas. Porque se vários artigos que pesquisam um tema citam uma pessoa em vários desses artigos, é porque essa pessoa deve ser uma boa pesquisadora de formigas. E foi aí que eu descobri uma grande pesquisadora de formigas aqui no nosso país. Professora doutora Estefânia Joana Angelina Germanotta. Alguns de vocês conhecem por Lady Gaga, mas é uma professora que pesquisa formigas há muito tempo aqui no Brasil. E para quem não sabe, o estudo das formigas é a mirmecologia. Então, doutora Estefânia Joana Angelina Germanotta é uma das maiores mirmecólogas do Brasil. Não sabia dessa palavra, gente. Eu descobri quando eu peguei a Wikipédia para fazer esse exemplo esdrúxulo. O primeiro artigo que eu selecionei foi de Silva, de 1969. A principal informação desse artigo é que as cores mais comuns de formigas são as marrons e as pretas. E Silva é uma das primeiras mirmecólogas que existiram no país e também dentro da minha imaginação. Lá em 2009, Germanotta publica um artigo que eu selecionei para minha pesquisa, em que ela encontra formigas verde-limão, gente. Também da doutora Germanotta, eu selecionei o artigo de 2012, em que ela encontrou formigas de paetê, formigas que sobem no topo do formigueiro para fazer performance, gente.
E o quarto artigo que eu selecionei foi da descoberta mais recente da doutora Germanotta em parceria com a doutora Von Hunt. Lá em 2017, elas descobriram as formigas drag queen, que sobem no topo do formigueiro para fazer performances de rainha e ainda organizam as operárias por uma revolução no formigueiro. Eu nem comecei a escrever o trabalho. Eu tô colocando informações dos outros, dos artigos que eu busquei, em lugares do meu trabalho que eu acho que eles vão ficar. Fica mais ou menos assim. Com esses 4 artigos, eu já quero montar um esqueleto do meu texto, porque eu sei que na minha introdução eu vou começar falando num geral sobre formigas, o que são, o que comem, como vivem. Depois eu vou falar sobre tipos de formigas. E a segunda parte da minha introdução, eu já vou puxar as cores de formigas. Vou começar com as pretas e marrons, que são as mais comuns. Vou mostrar a descoberta das formigas verde-limão. E aí eu começo a mostrar as mais recentes, que são as formigas de paetê e as formigas drag queen. Já coloco no meu esqueleto as fontes de onde eu tirei cada informação para depois eu não me perder. Agora você vai escrever suas frases, vai escrever os seus parágrafos. E para isso, você lembra do que você precisa? Cada frase que você escreve precisa me dizer 2 coisas. De quem são as palavras e de quem é a ideia. Se você ainda não assistiu essa aula, pode revisar aqui em cima então. Mas basicamente, sabendo de quem são as palavras e de quem são as ideias, você vai escrever frases de 3 formas. Frases com ideias dos outros e palavras suas, as citações indiretas. Frases com ideias dos outros e palavras dos outros, as citações diretas, que eu digo pra você não fazer. E frases com ideias suas e palavras suas, que não precisa de citação. Muito bem, vamos montar um hambúrguer de formigas. Se um parágrafo é como um hambúrguer, e ele tem pão de cima, recheio e pão de baixo, o pão de cima do meu parágrafo pode ser uma frase minha, sem citação. Por exemplo, o estudo das cores de formigas tem despertado o interesse de pesquisadoras na área da mirmecologia imaginária. Esta frase é da minha cabeça para introduzir o meu parágrafo. Se a pessoa lesse apenas esta frase, ela teria uma ideia do assunto do meu parágrafo. Cores de formigas. Lembra do artigo de Silva, que começou a pesquisar cores de formigas? Eu coloquei ele na primeira frase do meu recheio. As cores mais comuns de formigas foram documentadas pela primeira vez no final da década de 60. Lembrando, essas palavras são minhas, mas a ideia desta frase é de Silva. Vou continuar meu recheio trazendo cores novas de formigas que foram encontradas mais recentemente. Nas últimas décadas, pesquisas com um tipo diferente de açúcar atraíram formigas verde-limão das montanhas de Nárnia, além das curiosas formigas de paetê, que fazem performance no topo do formigueiro todas as quintas-feiras. Isso ainda faz parte do meu recheio. E nessa frase, eu resolvi juntar 2 artigos, o de 2009 e o de 2012. Mas como eu trouxe informações diferentes de cada artigo, no primeiro, a formiga verde-limão, e no segundo, a formiga de paetê, eu separo as citações depois de cada uma dessas cores, depois de cada uma dessas informações. Continuando o meu recheio, eu ainda quero falar das formigas drag queen. A mais recente descoberta foi a formiga drag queen, que são rainhas coloridas que guiam as operárias rumo a revoluções no formigueiro. Por enquanto eu tenho frase de cima, recheio, e tá faltando o quê? A frase de baixo. De novo, eu posso pegar uma frase minha que conclui a ideia do parágrafo e também pode abrir para a ideia do próximo parágrafo. Por exemplo, pensa-se que, se diferentes açúcares atraem diferentes cores de formigas, então o mesmo pode ocorrer com diferentes tons de algodão doce. Note que essa frase tem 2 partes. Na primeira, eu resumo a ideia do recheio e na segunda parte, eu abro a ideia que vem no próximo parágrafo. Eu poderia fazer mais um parágrafo de cores de formigas encontradas com diferentes tons de algodão doce. Gente, é claro que eu estou viajando na Hellmann's, mas é para você entender o formato de um parágrafo.
Tá com dúvida? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. Agora olha como eu poderia juntar várias autorias dentro do mesmo parênteses, significando que eu li vários trabalhos para poder escrever uma única frase. Formigas de cores incomuns têm sido descobertas em pesquisas que utilizam diferentes tipos de açúcar. Note que aqui a mesma informação da frase é encontrada em todos os artigos que eu coloquei entre parênteses no final da frase. Nisso você pode ficar confusa e pensar, quando que eu posso juntar todos os autores dentro de um mesmo parênteses no final de uma frase? Eu vou te mostrar aqui o que você não pode fazer. Olha essa frase. Formigas de cores incomuns, tais como as formigas verde-limão, as formigas de paetê e formigas drag queen, têm sido encontradas em pesquisas que utilizam diferentes tipos de açúcar. A única informação que é comum a todas essas referências é que elas usaram diferentes tipos de açúcar e que elas têm formigas de cores diferentes das comuns. Mas cada cor de formiga é de um artigo diferente. Quando você vai dizer uma informação específica de cada uma das tuas fontes, para cada cor de formiga, você vai acompanhar a citação do artigo que encontrou aquela cor de formiga. Porque cada informação é diferente e é encontrada em um artigo diferente. Última dica, pare de usar autorias para ligar frases. Você não precisa ligar uma frase na outra dizendo assim: para Silva, as cores mais comuns de formigas são pretas e marrons. Segundo Germanota, existem formigas verde-limão. Germanota também encontrou formigas de paetê. Já de acordo com Germanota e Von Hunt, as formigas drag queen são rainhas que guiam operárias na revolução do formigueiro. Não faça isso. Olha que chato que é ler um parágrafo com as autorias ligando frases. Isso quebra a leitura da tua ideia. Não ligue frases com autorias. Ligue frases com conectores, com as palavras disponíveis na nossa maravilhosa língua portuguesa. E você sabe que você só pode botar autoria na frase quando quer chamar atenção para a autoria. Por exemplo, a doutora Estefânia Germanota, que é uma das maiores mirmecólogas do mundo, precisa ser destacada no meu parágrafo sobre cores de formigas. Ela é uma das que vão aparecer na minha frase e não escondidas entre parênteses. Por exemplo, assim: até o final da década de 1960, apenas formigas pretas e marrons haviam sido documentadas. Aqui, gente, Silva está entre parênteses, porque o que importa é a informação e não quem disse aquilo. Recentemente, uma técnica para atrair formigas com diferentes tipos de açúcar foi desenvolvida por Germanota, uma das mirmecologistas mais importantes no estudo de cores de formigas. Por isso que Germanota veio para a frase, porque eu quero chamar atenção para ela. Diferentes cores de formigas têm sido identificadas por Germanota, mas foi apenas há alguns anos que Germanota e Von Hunt identificaram as formigas drag queen. Agora, de novo, eu quero chamar atenção não só para Germanota, mas para outra doutora, a doutora Von Hunt. Você reparou que quando a gente tem um trabalho escrito por 2, 3 ou mais autores, muda um pouquinho a forma de colocar na frase ou entre parênteses? Na frase aparecia o E. Por exemplo, Santos e Silva afirmaram que... Dentro do parênteses, você tem o E coisadinho. Tem gente que chama de ampersand, E estilizado. Eu chamo de E coisadinho. Mas o E coisadinho é assunto para a próxima aula. Hoje eu espero que você tenha aproveitado essas dicas para escrever um bom parágrafo. Um parágrafo tem começo, meio, fim. Um parágrafo é como um hambúrguer. Pão de cima, recheio, pão de baixo. Quanto menos recheio, menos graça. Não faça puff nos seus textos. Dica: pega teus textos antigos, pega trabalhos de faculdade que você fez lá no comecinho, faz autocrítica dos próprios textos. Esse é um exercício excelente. Você tem alguma sugestão de vídeo que gostaria de ver aqui no canal? Bota aqui nos comentários que eu tô fazendo uma lista de assuntos interessantíssimos que vocês têm me sugerido. Além disso, não esquece de comentar as suas dúvidas e, se puder, me dá um joinha nesse vídeo para o YouTube entender que ele serve para alguma coisa. Era isso, gente. Hoje é o que a casa oferece. Um beijo, até a próxima semana.